Boa tarde a todos. Para o webinário de hoje, nós temos aqui presente o nosso convidado, o professor Sanderson César Macedo Barbalho, professor do PPMEC, né? O professor Sanderson, ele tem formação em engenharia elétrica, é isso, Sanderson? Engenharia elétrica, né? Isso. Pela Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em engenharia mecânica e doutorado também em engenharia mecânica, um mestrado na Federal do Rio Grande do Norte e o doutorado na Universidade de São Paulo, né, em 2006. E o professor Sanderson, junto com o PPMEC, tem atuado principalmente, bom, a formação dele é bem ampla, né, mas principalmente na linha de desenvolvimento de produtos mecatrônicos, pois ele tem uma vasta experiência na área, né? O professor Sanderson foi diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB, durante uns 2 ou 3 anos, né, Sanderson? Em 2 anos. 2016. E tem experiência também com desenvolvimento de produto, como gerente de projetos, né? Em escritório de projetos de engenharia, certo? Entendo eu, voltado para eletrônica, né, Sandro? E para produtos biomédicos, né, com aplicação biomédica, enfim, é uma vasta gama de aplicações ali. Então, o professor Sanderson vai apresentar para nós, se tu puderes compartilhar a tela, Sanderson, um, um webinário que justamente trata sobre desenvolvimento de produtos, né, mecatrônicos, um pouco da sua experiência, certo, em pesquisa e certo, e como tem aproveitado também essa experiência na indústria, né, dentro do contexto acadêmico, né? Então, Estou tentando compartilhar aqui, só um instantinho. tranquilo. Então, o professor Sanderson, ele orienta alunos de mestrado e doutorado dentro do PPMEC, né? E vários dos seus projetos, então, visam desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de metodologias para produto mecatrônico, né? Então, isso quer dizer que em muitos casos, alguns dos protótipos que se desenvolvem nas outras linhas de pesquisa, né, o professor Sanderson, junto com sua equipe, consegue validar as metodologias que têm sido utilizadas para o desenvolvimento desses protótipos, né, ou inclusive elevar um nível certo de maturidade, né, para chegar um pouco mais perto de um produto, né, e conseguir fazer uma prova de conceito, talvez com esses protótipos e produtos, né? Então, aí talvez se temos um espaço, Sanderson, talvez vai mostrar casos, certo, de produtos, certo, ou protótipos desenvolvidos dentro do CPMEC, né? Que é o caso, por exemplo, do respirador que estávamos falando, né? Então, Sanderson, contigo a palavra. Muito obrigado pela participação desses webinários, né? E estamos então por aqui, certo? Qualquer coisa me avisa, tá? Estou aqui acompanhando. Joia. Bem, primeiramente, Daniel, muito obrigado aí pelo convite, né? É um prazer aí estar fazendo essa apresentação aí para a turma, entendeu? É importante falar, né? Assim, a pós-graduação, ela tem em vocês, alunos, aí o principal público, né? O principal stakeholder aí, né? A gente quer, com todo o trabalho da gente, tentar formar pessoas com uma visão ampliada, né? Da área de atuação aí, da mecatrônica, né? E todas as suas interfaces, entendeu? Né? São muitas, né? Então, prazer aí estar apresentando para vocês aí. Vocês fiquem à vontade, tá? Para perguntar aí, interromper na hora que acharem melhor, né? E eu vou voltar para minha tela de apresentação. Bem, eu sou professor, então, do grupo de pesquisa em inovação, projetos e processos, né? Na verdade, eu sou coordenador do grupo, né? Fundei esse grupo aqui.
na UNB. Ele tem esse nome grande aí, eu gosto de chamar ele de GPIP, né? Só com as iniciais, né? Mas a ideia dele, assim, o nome é grande porque, assim, eu trabalho com muitos temas diferentes, então acho que acaba ficando do tamanho que acabou sendo necessário, sabe? Bem, eu aqui eu coloquei um pouquinho um perfil aqui meu, né? Eu trabalhei desenvolvendo esses produtos aqui, a câmera de satélite MUX e a WFI. Essas duas aqui, elas são aquelas câmeras de monitoramento ambiental que o INPE pega os dados de desmatamento e tal e divulga, e deu um maior problema um tempo atrás. Inclusive, o presidente do CNPq é o ex-diretor do INPE, né? A gente fazia projetos com o INPE na época. É, Desses projetos de câmera de satélite, eu fui gerente desse daqui, da MUX, né? Eu fui gerente do projeto e acompanhei ele durante todo o período, né? A AWFI é uma câmera. Essas duas aqui são câmeras de satélite em projetos sino-brasileiros. Então, é uma parceria China-Brasil, né? É um projeto internacional, né? Projeto bem grande. Essa daqui é uma câmera nacional, ela foi lançada em 2021, eu acho, né? É uma câmera que é derivada dessa daqui, da WFI, tá? Também participei do começo, mas por um tempo eu fiquei gerente dos três projetos, mas aí depois eu saí, virei gerente do escritório, fiquei só com esse projeto aqui, né? Trabalhei no monóculo de imagem térmica do Exército, coloca no capacete do soldado, né? E a gente vê à noite, né? Eu trabalhava nesse projeto, não era gerente, eu era da equipe. Esse projeto retinógrafo digital foi o meu primeiro equipamento desenvolvido na equipe, né? Eu participando da equipe como engenheiro de desenvolvimento na época. Inclusive, eu tenho um aqui no meu laboratório, né? Ele tira foto da retina, né? O fotocoagulador, que ele cauteriza lesões na retina, né? Com laser. Crosslink é para quem tem aquele problema do olho com ceratocone, né? O olho um pouquinho para fora. Então, é um tratamento com ultravioleta. Um microscópio oftalmológico, né? Trabalhei com esse projeto, apesar de ser, digamos assim, feito em outra área da empresa e não trabalhei diretamente com ele. Bem, eu gerenciava o escritório de projetos da empresa, né? Quando eu trabalhei nessa empresa chamada Opto Eletrônica, na época, hoje é Opto Saab SA, que é uma empresa do grupo Saab, né? Que é aquela que faz o Gripen, né? O avião da Embraer, né? E aí eu também trabalhava com projetos pequenos, mas era muita quantidade de projetos, era assim, 100 projetos por mês, aí não tem como colocar muito aqui, e também não vale a pena ficar comentando, né? Eu gerenciava a linha de produção dos equipamentos militares e de satélite, então a fabricação dos equipamentos era minha responsabilidade. Já na etapa final, isso aqui é uma experiência de 10 anos nessa empresa. Então, aí nos últimos 3 anos, eu gerenciava a linha de produção de protótipos, né, que a gente chamava. Bem, eu sou professor da UNB desde 2012, né? É, Tenho 47 artigos de revista, né, publicados, são em torno de 20 internacionais, 3 livros, está saindo um quarto livro esse ano, 14 capítulos de livro, 87 artigos de congresso, esse 25 aqui eu não chequei, deve estar mais, deve estar mais ou menos uns 30 e poucos aqui. São 14 mestrados, aqui tem 9, né? Também nesse número eu pensei que tinha atualizado.
39 PG, na verdade, são 54. Eu oriento a equipe de carro de corrida aqui da UNB, que é a Fórmula SAI, né? Aquele carrinho de corrida, né? Universitário. Eu sou PMP, né? Tenho certificação pelo PMI. Trabalho atualmente com vários projetos, vou mostrar aqui, o ventilador TC, o aplicativo do TC, né, que é um outro projeto, o projeto Alco, que é uma parceria com a Alemanha, o Mangut, que é um sistema para produção e consumo de orgânico. Tem um projeto que eu submeti há pouco e a gente está começando devagarzinho, que é o Lean 4.0, que é com o pessoal da Alemanha também. Tem o Doutor 21, que é um projeto de desenvolvimento de um aplicativo para famílias cujos filhos têm problemas de desenvolvimento intelectual, né? Bem, aí eu vou falar um pouquinho desses projetos, de alguns projetos, né? Eu vou falar dos projetos e aí vou falando da pesquisa em paralelo. Então, Indústria 4.0, né? Um projeto importante nessa área é o modelo de prontidão para a implantação de Indústria 4.0. Esse projeto, ele nasceu em 2018, né? Eu ainda era diretor do CDT aqui na UNB, e eu tive na Alemanha, na verdade, fazer reuniões com essa dupla aqui, a professora Ina e o Tobias, né? Tobias, né? Eles chamam. A gente fazia reunião online, via Skype na época, e aí em março de 2019 eu tive na Alemanha, eu conheci os dois lá, né? E conheci também esse cara aqui, que é o professor o Cher, da área de metrologia e qualidade, né? Na Universidade de Aachen, né? Que na tríplice fronteira ali entre Alemanha, Holanda, Bélgica e está perto da França também, né? Nós desenvolvemos um estudo, primeiramente, sobre como que a gente implementa a indústria 4.0, né? Nas empresas, né? Então, a gente estudou alguns modelos, né? E aí a gente depois acabou propondo um modelo, né? Então, de 2018 para cá, nós saímos então de um estudo de modelos existentes sobre implantação de indústria 4.0 para um modelo que nós propusemos, né? Esse daqui, por exemplo, é um rabisco lá no quadro de trabalho lá em Arren, né? Foi bem interessante aqui, foi uma viagem muito legal essa e gerou muitos resultados, né? Esse daqui foi um modelo que a gente estudou, o modelo Acatec. Daí eu coloquei alguns alunos para trabalhar com esses modelos, né? Um aluno foi o Isaac, que é egresso aqui do programa, no mestrado, né? E nós desenvolvemos a versão inicial do modelo de maturidade, que a gente chama é, modelo em cubo, né? Ou cubo 4.0, ou cubo 3D, aí depende. Um artigo que nós publicamos recentemente, o editor sugeriu a gente deixar cubo 3D no nome do modelo, né? Qual é a ideia dele, né? Que normalmente quando o pessoal pensa em implementar a indústria 4.0, o pessoal pensa na tecnologia. Vou começar a mexer com IoT, vou implementar inteligência artificial aqui na empresa, vou usar Big Data ou, sei lá, alguma outra tecnologia habilitadora, tipo cloud, enfim. E a gente observou que na literatura, né, mostrava que essas aplicações aí que eram muito focadas em tecnologia, elas tinham um resultado era muito de fracasso, né? Você implementava tecnologia, mas não melhorava o desempenho da empresa, né? E aí gerava uma série de problemas aí operacionais, né? Aí a gente sugeriu, né? Que essa
dimensão tecnológica fosse trabalhada em conjunto com uma dimensão que a gente chamou de habilitadores organizacionais, né? Onde você tem assim, o suporte da alta gestão, é, a empresa ter um modelo de negócio mais aberto, né? Para poder incorporar essas tecnologias, né? Treinamento com as pessoas, enfim, são habilitadores organizacionais, e a maturidade, especialmente em dois processos, né? Os processos de desenvolvimento de novos produtos e os processos de entrega de produto, né? De atendimento de ordens de produção, né? Nesse meio tempo, nós fizemos um contato com uma universidade na Inglaterra, de Warwick, onde uma professora chamada Janet Goodwin, ela desenvolveu um modelo, né, similar, né, nessa universidade, e nós utilizamos o modelo dela para fazer um estudo aqui na Brasal, né, aqui em Brasília, na área de picking da Brasal, de armazenagem. Eu tinha uma aluna, essa menina aqui, Rafaela, é uma aluna brilhante. Ela, inclusive, logo depois de acabar a graduação, né, fizemos um projeto de graduação com esse trabalho aqui. Ela foi fazer mestrado em Milão e hoje ela trabalha lá em Milão, né? Bem, depois a gente publicou esse artigo, né, um artigo numa revista da Colômbia, né, a Dyna Medellín, onde a gente descreve um pouco esse modelo aí, né? É o segundo artigo nessa área. O primeiro é esse daqui, que foi publicado no Congresso Europeu, né, no Congresso Europeu de Gestão, que foi na Finlândia. Inclusive eu fui apresentar esse trabalho lá, né? E mais recentemente, a minha aluna de doutorado, a Bruna Phillips, né, que acabou de defender semana passada o doutorado, ela utilizou as nossas ideias iniciais para desenvolver melhor o modelo, né, e detalhar ele, né, porque só tem aqueles gráficos das três dimensões, né? E aí aqui ele está detalhado nesse artigo que foi publicado na Production and Manufacturing Research, que é uma revista da Taylor Francis, né? E uma revista 1, publicado recentemente. Então, o nosso modelo, por exemplo, nesse artigo aqui, a gente estuda 63 modelos anteriores, né? É um artigo seminal, um artigo muito bom. A gente não tem ainda uma sensação sobre o impacto dele, porque ele foi publicado em novembro, né? Mas, de fato, é um artigo que eu acho que é bem promissor. Então, essa é uma pesquisa que está sendo realizada, né, sobre modelos de maturidade, implantação. Aí nós aplicamos em três empresas aqui no Brasil. A ideia é aplicar em empresa na Alemanha também, fazer um comparativo, né? E isso daqui é uma área aberta para novas pesquisas aí, dá para encaixar mestrado, dá para encaixar doutorado. Uma outra atuação no Indústria 4.0 é com realidade aumentada. Aí é uma atuação mais técnica, né? Que também surgiu naquela mesma visita lá na Alemanha. Eles tinham um projeto com realidade virtual, né? Eles me colocaram para testar esse protótipo deles de realidade virtual. Aqui em cima dessa bancada tem umas peças de um sistema de freio de um carro, se eu não me engano, um carro BMW, né? E aí a gente treinava a montagem desse sistema usando o óculos de realidade virtual e essas duas luvas, né? Então, pegava virtualmente as peças e montava virtualmente. E depois a gente testava no real, né? E a ideia era tipo medir o tempo de montagem de cada operador nessa situação, né? Então, eles tinham essa pesquisa tinha mostrado para eles que, apesar da novidade tecnológica, né, de ser interessante, as pessoas acharem interessante e tal, o resultado para o operador não era bom do ponto de vista ergonômico. Então, eles tinham interesse em trabalhar não com realidade virtual, queriam trabalhar com realidade aumentada, né?
E um tempo depois eu fui convidado, então, esse daqui são as peças, né, que são montadas lá, para submeter um projeto nesse edital Cornet, né, que é o Cooperation Network. E ele é um projeto ligado com o Instituto Fraunhofer, da Alemanha, etc. E aí você submete o projeto com um parceiro alemão e um parceiro brasileiro, né? Então, me convidaram, eu topei, nós submetemos o projeto, foi aprovado, né? É um projeto que lá na Alemanha era 300 mil euros, né? Aqui no Brasil a gente tinha que ter uma empresa para fazer contratação via Embrapi. Fizemos uma correria enorme aqui com a Embrapi, porque lá na Alemanha, quando foi aprovado, eles queriam já começar o projeto, né? E aí, então a gente não tinha recurso aqui no Brasil, né? Então, correria para tentar fechar uma parceria com alguma empresa. Fiz sei lá quantas reuniões, entendeu? Assim, mais de uma dezena, né? Conseguimos uma empresa do Rio de Janeiro, a Extreme Digital, né? E aí a gente conseguiu contratar o projeto no Brasil também. Isso demorou mais ou menos uns 10 meses, né? Não, uns 8 meses entre a aprovação na Alemanha e a gente conseguir contratar aqui no Brasil, né? Esse foi o primeiro projeto, de cooperação Brasil-Alemanha nessa rede Cornet, né? Essa daqui é um pouco a universidade lá, né? Onde inclusive, tem aqueles laboratórios que eu mostrei, né? É uma universidade que só de aluno de engenharia mecânica tem 20 mil alunos, tá? É o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia para a Indústria 4.0 na Alemanha, o principal é lá, né? Então, a ideia do projeto era essa aqui: você tem um sistema onde você filma a montagem e a inteligência artificial interpreta isso e gera um gênio digital para o processo de montagem, né? Tá? É, Aí nós começamos a fazer isso. Aqui são os parceiros da Alemanha, né? São muitas empresas lá, são 10 empresas, né? Mas tem duas aí mais presentes, né? Aqui no Brasil, a gente está fazendo via uma parceria com a USP, porque nós não temos unidade Embrapi aqui na UNB, né? A gente só tem, a gente não tem aqui na UNB, então não dá para fazer só pela UNB. Como eu fui ex-aluno da USP, então entrei em contato, tenho amigos lá e a gente tem uma ótima relação de trabalho e conseguimos fazer em parceria, né? Aí, junto com a EDS. Esse daqui, por exemplo, uma imagem da equipe brasileira. E esse rapaz aqui, por exemplo, o Cauê, né, ele hoje está no Canadá, né? E ele estava fazendo aqui, por exemplo, reconhecimento de mãos, né? Que é uma coisa que a gente já tem. Nosso protótipo brasileiro está bem avançado. Inclusive, está mais avançado do que o protótipo alemão, né? Aqui um pouco um vídeo aqui de hand detection desse projeto aí. Você vê que essas aí são peças daquele trenzinho, né? E aí o sistema vai identificando a mão direita, a mão esquerda, né? Tá rotacionando a peça, tá pegando a peça, entendeu? Então a gente identifica não só a mão, né? Mas o que que a mão está fazendo com a peça, tá? É, voltar aqui, para que eu volto aqui. Pessoal, acho que eu errei o local aqui. Espera só um instante. Tá. E aqui a gente tem uma outra do Object Detection, né? Então são duas áreas, né? É uma área de reconhecimento de mãos do que a mão está fazendo. A outra reconhece os objetos, né? Então aí, juntando esses dois pedaços, a gente consegue fazer esse essa identificação das etapas de montagem, tá? Bem, nós temos outras ideias em andamento. Por exemplo, recentemente nós aprovamos um projeto, né? Aqui é mais a equipe brasileira mesmo,
aprovamos com a FAP-DF um recurso que nós vamos montar o mesmo protótipo que tem na Alemanha, que é uma bancada bem sofisticada e tal. Nós vamos montar aqui na UNB, né? Porque o nosso protótipo, onde tem esses dois vídeos que eu mostrei aí, são lá na USP, em São Paulo, em São Carlos, tá? Beleza? Bem, então esse lado aí, indústria 4.0, é uma coisa que eu estou mexendo, me ocupa um grande período da semana, né? Esse projeto da Alemanha tem semana que eu tenho 3 reuniões, pelo menos, sobre esse projeto, né? Uma reunião com o pessoal da área de engenharia de produção, daqui do Brasil e da Alemanha, uma outra reunião só com o pessoal de mecatrônica daqui da Alemanha, e uma reunião só interna brasileira, né? Então, tem 3 alunos de pós-graduação vinculados a esse projeto, né? 2 mexendo com a parte de detecção mesmo, e um mexendo mais com a parte de engenharia industrial, né? A área de indústria mesmo, de ir na empresa e aplicar, né? Bem, aí eu tenho uns projetos na área de agro, né? É, que estão relacionados com essa galera aqui, entendeu? Esse pessoal aqui é do Núcleo de Agroecologia da UNB, né? Eu tenho um histórico, antes de de ser aquele engenheiro de empresa lá, eu trabalhava com agricultura lá no meu estado, eu sou do Rio Grande do Norte, né? E aí aqui em Brasília, quando eu entrei na UNB, né? é, eu acabei recuperando alguns desses contatos da época que eu trabalhava com essas áreas rurais, né? E aí conheci gente nova, né? Então aqui tem agrônomo, né? Esse aqui é um agrônomo, aqui é agrônoma, engenheira de alimentos, ciências ambientais, agrônomo, biólogo. Aqui tem vários que são de ciências ambientais também, esses alunos aqui, essa professora, eu não lembro qual é a área dela, acho que é agronomia também, né? E a gente começou a pensar projetos em conjunto, né? E pensamos o que a gente chamou de ecossistema de inovação, né? Para empreendimentos que usam produtos orgânicos ou de base agroecológica, né? Aquela produção onde você tem um plantio no meio de uma floresta, né? A gente chama de agrofloresta, né? Essa floresta pode ser com frutíferas, né? Que é o mais adequado até para poder você conseguir é, gerar um composto melhor para o solo, né? Tá? Bem, esse projeto daí é uma parceria interessante com muitos agentes aqui. Esses aqui são agentes mais comunitários, né? Essa aqui é uma associação de produtor de orgânico, essa aqui também, essa aqui é uma cooperativa de produção de orgânico, essas outras duas também. Aqui a gente tem a Embrapa Cerrados, a Embrapa Geral, a Emater, tem a Embrapa Hortaliça que está com a gente, pessoal do MAPA, né, do Ministério de Agricultura. Aqui o pessoal mais acadêmico aqui, então tem aqui a UNB, no caso da UNB é a FT, FAV e o CDS, né, o pessoal do Desenvolvimento Sustentável. Tem a Federal do Vale do Jequitinhonha, o IFB aqui com a gente. Organizações da sociedade civil, a gente tem o WWF, por exemplo, que é parceiro nosso, né? E tem outras organizações aqui. Malunga, ela é um parceiro, mas bem distante, eles não têm atuado muito com a gente, né? E tem essa parceria importante aqui com o MIT, com o D-Lab, né? Inclusive, eu vou estar lá agora em fevereiro, né? Vou fazer uma visita no MIT. A ideia é tentar fazer outros projetos nessa direção aqui, né? É, Esses projetos surgiram muito desse interesse, às vezes meu, às vezes de alguns alunos, né? Isso aqui foi, por exemplo, uma análise do uso de IoT na produção de tomate, né? Lá em Goiás, né? Ali na região ali de Anápolis, né? Onde a Heinz tem uma planta lá. Isso aqui também virou um artigo, né? E, um artigo, inclusive, num congresso internacional nessa área daí. Aí a gente montou tipo um grupo de orgânico 4.0, né? Porque a minha ideia é sempre mexer meio com inovação
E aí a gente conseguiu ter um projeto aprovado, que é esse aqui, Ecossistema de Inovação de Orgânicos e Agroecológicos, né? Isso aqui é uma agrofloresta, né? Então você vê aqui árvores que são frutíferas, né? E no meio aqui você tem um plantio, né? Nós temos algumas ações nessa área, né? Deixa eu só checar uma coisa aqui, Daniel, porque só um instantinho. E aí, pessoal, o que é que vocês estão achando aí? Vocês podem perguntar alguma coisa, hein, se quiserem. Estou achando sensacional, Sanderson. Muito bacana a didática. Bem bacana todos esses projetos. Tem uma série de perguntas aí, mas vou deixar para o final, tá? Tá bom, deixa eu, é que eu tô vendo aqui que a minha versão aqui que eu tô passando não é a última versão, entendeu? Deixa eu Entendi. tentar abrir ela aqui. Aí, como tem o mesmo nome, inclusive, aí ela fica. Pô, essa daqui que é a versão atualizada. Deixa eu passar aqui na frente. Então, aqui, bem, esse daqui, essa foto daqui é importante, por quê? Porque esse projeto ele tem três eixos. Um eixo é mais assim, agronômico, sabe? Então, aqueles parceiros de agronomia, por exemplo, essa professora aqui é zootecnista. E esse cara daqui mexe com cientista ambiental, né? Só que esse cara é praticamente um agrônomo, né? E ela, como tem muita experiência na área, ela mexe com os dois. O que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo cálculo de como que você gera bioinsumos para a produção de produtos orgânicos e agroecológicos. E esses bioinsumos, eles são feitos através de um processo que muita gente já deve ter ouvido falar, chamado compostagem, né? Então, com base na necessidade de compostagem, isso daqui é em um território aqui perto do Lago Oeste, né? A gente está desenvolvendo outras ações, né? Porque esse pessoal é agricultor, né? Então, uma coisa básica para a produção de orgânico é que o insumo seja orgânico. E esse insumo é caro, né? Normalmente eles usam cama de galinha. E a cama de galinha é cara, né? Material proteico. Essa daqui é uma outra ação, né? Então, aquela ação lá a gente chama de bioinsumos, é mais agronomia. Essa daqui o Fábio é meu parceiro aí do IFB, né? E a gente estava aqui desenvolvendo requisitos para um aplicativo, né? Para facilitar a comercialização desses produtos aí, porque muitas vezes o produtor tem uma determinada quantidade de produto orgânico e ele não consegue vender tudo, e normalmente aquilo volta para a propriedade dele, vira comida de animal ou vira adubo, porque ele não consegue vender. Então a gente está desenvolvendo um aplicativo que a gente está chamando de Mangute, né, que é um nome que eu inclusive falei no começo lá, para fazer essas conexões aí. E esse daqui é um dos grupos que a gente está trabalhando isso, né? Essa aqui é uma outra reunião onde a gente foi mostrar como funcionava o aplicativo e a gente, semana que vem, vai fazer o pessoal baixar no celular e fazer os testes que a gente chama de usabilidade, né? Que é o teste de uso de fato para ver se está de acordo com o que esse público precisa, né? E é um negócio difícil trabalhar esse tipo de tecnologia com produtor rural de pequeno porte, né? Gente, às vezes, que não tem uma educação formal, né, muito longa, né, muitos anos de educação formal. Nós temos aqui 6 professores de áreas diferentes, né, engenharia de produção, estatística, biologia, engenharia de software. Aqui faltou ainda agronomia, zootecnia, como eu estou comentando. Tem 7 alunos de graduação no projeto, 2 alunos de mestrado e tem 5 participantes que são externos, né, não são da UNB.
nós conseguimos montar uma área lá no CDS, né, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de Laboratório de Inovação, né? Hoje ele está assim, ele só tem uma mesa e um armário, mas a gente vai colocar umas bancadas aqui, vamos colocar uma estrutura aqui para fazer prototipagem de alguns itens, né, para esse tipo de público aí, né? É, essa daqui é uma reunião mais geral do projeto, né? Porque ele tem uma outra área, que é a área que a gente chama de governança, né? Que seria assim, tentar articular esses atores para que eles trabalhem mais em conjunto, né? Porque, por exemplo, nós tivemos parceria, né? Vocês viram aqui essa lista de atores aqui, é uma lista grande, né? Mas tem muitos deles que não trabalham junto. Por exemplo, a gente gostaria que o pessoal aqui do movimento Slow Food, né, que são os chefes de restaurante, né, eles pudessem trabalhar com a gente, até porque tem muita coisa que é produzida e que, como eu falei, é desperdiçado, né? E aí a gente tem essa área daí, essa professora daqui, que é da agronomia, ela é quem coordena esse trabalho, né, junto com essa outra aqui, que é de ciências ambientais, que é a governança, né, tentar fazer esse povo conversar, né? E aí tem a área que tem mais a ver aqui com o PPMEC, que é a área mais de equipamento, né? Então, como a gente está mexendo lá com compostagem, o pessoal já liberou uma área de 10 hectares para a gente plantar composto, plantar material verde para composto, né? E aí a gente está trabalhando um pouco na maquinização disso daí, né? Porque mecanização, digamos assim, porque como que eu planto em pequenas áreas, né, com tratorzinho pequeno, não é igual eu vou plantar numa área enorme que é o que tem de máquina agrícola, né? Então, tem um aluno aqui que é da mecânica que trabalha comigo nessa área daí. Então, esse aqui, por exemplo, é um sistema para abrir o sulco para colocar a semente e a semente entra por aqui. E tem uma outra iniciativa que é mais para colheita, né? Colheita do capim ou de algum tipo de insumo lá, que seria margaridão ou cidro... esqueci o nome de uma outra planta lá que o pessoal da agronomia quer usar, né? Bem, esse é um projeto, né? Aí nós temos um outro que também é com aquele grupo, né? Que é o Apicultura 4.0. Esse daqui é um pouco mais high-tech, né? É um projeto que eu acho, assim, eu gosto mais, assim, dessa coisa mais high-tech. Então, qual que é a ideia desse daqui, né? A abelha, né? Ela pasta num raio de 3 quilômetros, né? E para eu ter o mel orgânico, que aqui inclusive é a apicultura orgânica 4.0, né? Até fazer uma correção aqui. Para esse mel ser orgânico, tudo que a abelha pasta, né, e a água que ela bebe tem que ser natural, tem que ser comida que tem agrotóxico, não pode ter agrotóxico lá no pólen daquelas plantas e tal. Então, na redondeza toda, né, onde ela trabalha, onde ela vive, né? Que seria esse raio de 3 quilômetros. O pessoal que vai fazer certificação de orgânico tem um problema sério, que é como eu conseguir dar esse certificado, porque às vezes eu não consigo entrar na propriedade do vizinho, não consigo ver exatamente as áreas, né, que eu precisaria ver, entendeu? Então, a gente vai fazer um voo de drone, captar dados com imagem multiespectral, que são imagens tipo aquelas daquelas câmeras de satélite que eu trabalhei. Nós vamos processar essas imagens aí e identificar o que tipo de florada que tem ali naquela região, para poder dizer se naquele raio de 3 quilômetros é uma florada orgânica, ou você tem ali um plantio de soja, ou de uma citricultura que usa muito veneno, né, também, entendeu? E aí isso não seria orgânico, né? Esse é um projeto em parceria com o Instituto Federal de Goiás, né? Isso aqui é uma reunião lá em Anápolis, né? E com o Ministério de Desenvolvimento Regional, né? A gente fez todo um estudo de cobertura vegetal aí para ver o que é o pasto das abelhas em duas áreas, né? Uma lá em Anápolis e outra aqui
que é aquela área lá daqueles produtores que eu mostrei antes, no Lago Oeste, né? E a gente está desenvolvendo, né, o produto. É complexo pra caramba, né? É um projeto, por exemplo, esse cara daqui, ele é de TI, né? Essa professora aqui mexe com gestão ambiental, esse cara também é de TI. Aqui tem um outro, esse daqui é aluno do programa, né? É o Diogo, ele mexe com rede neural, né? Esses caras, esse aqui é um técnico da Emater que mexe com apicultura. Aí aqui o pessoal da comunidade, então mistura também de áreas aí, né? Para desenvolver esse sistema, né? Isso aqui é uma visita aqui nessa área daqui de Brasília, que é o apiário do pessoal, tem dez caixas de abelha, né? Esse projeto ele tem uma parceria com o MDR e daí a gente envolve, temos como stakeholder o que a gente chama de Rota do Mel, que são 10 áreas do Brasil todo onde produz-se mel, né? E tem um acompanhamento do Ministério. Então tem o pessoal, por exemplo, esse senhor aqui é da Chapada Diamantina, né? Esse senhor aqui de baixo, né, esse rapaz aqui, ele é lá do Pará, né? Essa moça daqui é do Espírito Santo, né? Esse rapaz aqui, se eu não me engano, ele é do Ceará, né? E tem um pessoal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, entendeu? Então a gente está fazendo esse projeto e esse pessoal a gente tá, a ideia é expandir para eles depois, né? Mas tem muito trabalho para fazer isso aí. Essa daqui é uma reunião lá em Anápolis, né, onde a gente tem uma área do projeto que é a área de identificação da qualidade do mel, para poder checar se ele é orgânico, se ele é monofloral, e a gente vai também checar qual é a relação entre a florada e esse resultado aí físico-químico, né, do mel, tá? Aqui é um rapaz aqui de Brasília, né? Então, isso aqui são as amostras de mel dele, né? Para a gente fazer um estudo. Tem um estudo feito com aqueles méis que eu mostrei antes. A ideia é que a gente vai fazer fazer o voo de drone e fazer o processamento da imagem e mostrar isso no aplicativo para o produtor, né? Então, aqui são telas do aplicativo, né? Isso aqui foi o primeiro voo de drone da gente lá no assentamento, né? Na Chapadinha. E aí a gente está trabalhando no processamento dessas imagens aí, tá? Bem, aí aqui a gente entra, aqui acabou o agro, né? Eu devia ter aqui uma área médica, né? Que é uma outra área que eu atuo e que a gente tem também uns projetos importantes aqui. É, e aí esse daqui é o nosso carro-chefe aqui nessa área, né? Que é o respirador mecânico que nós desenvolvemos para o período do Covid. E do programa PPMEC tem 3 professores envolvidos, né? Eu fui coordenador do projeto, o professor Guilhermo, e o professor Llanos, né? Os dois atuando com a área de eletrônica. E na equipe do projeto a gente tem uma equipe de outras. Opa, acho que Sanderson caiu, pessoal. Deixa eu avisar ele por aqui, tá? Só um segundo, eu vou avisar ele. Vamos aguardar aí, pessoal, um pouquinho. Enquanto isso, vão preparando aí suas perguntas sobre os projetos que o Sanderson
está trabalhando, tá? Oi, Oi, desculpa Sanderson. aí, acabou caindo Tranquilo. aqui a minha internet, caiu isso Acontece, não se tudo. preocupe, de boa. Tá, vou continuar aqui então, né? Uhum. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Podem perguntar aí, aproveita esse momento aí. Ou vamos chegar no final aqui, né? Bem, Isso. então aqui tem o Guilherme e o Ilhanos, né, que são do programa. O Todd, que é o professor Sérgio Evangelista, que trabalhou comigo por 10 anos numa empresa lá e também era meu colega na USP. Ele é professor da engenharia mecânica da UFSCar, né? Quando começou a pandemia, eu e o Todd estávamos conversando sobre a pandemia e querendo fazer um projeto de ventilador lá em São Paulo, e eu querendo fazer aqui, aí a gente se juntou, né? O professor Fábio, que é médico pneumologista aqui da Faculdade de Medicina de Brasília, o Fábio Amorim, e o Fábio Henrique, que é professor aqui do IFB e mexe com a área de engenharia biomédica, né? A especialidade dele é software, né? Então a gente se juntou e fizemos um ventilador mecânico, né? Essa daqui é uma reunião com esse cara daqui foi o que fez o ventilador mecânico da USP, né? Então essa aqui era uma reunião da gente sobre esses projetos e tal, né? O Zufo é um cara bastante reconhecido lá na USP, inclusive em função desse projeto aqui ele ganhou uma medalha na USP, né? De desenvolvimento tecnológico e tal, né? Mas, segundo um outro parceiro meu da USP, o ventilador da gente é 1000 vezes melhor do que o dele. Enfim, esse daqui é um esquema básico do processo de ventilação, né, onde você entra aqui com ar e oxigênio. É, aqui o ar, aqui o O2, né? Aqui a gente tem válvulas proporcionais controlando esse sistema. A gente tem, na verdade, o controle é feito com base em sensores aqui, né? A gente tem sensor de fluxo no começo e sensor de pressão também, né? Mistura isso daqui num misturador que foi projetado pela gente. Temos aqui na saída, vai ter uma válvula de controle. Essa válvula, na verdade, ela vai estar aqui no circuito de volta, né? Essa da saída a gente tirou. Essa aqui é um. Olha, temos muitas mudanças na estrutura aqui do sistema, né? Então essa tela daqui ela não é exatamente desse jeito que funciona. Mas também eu não posso apresentar muito detalhe da tecnologia, porque a gente está, como eu comentei no começo, né? A gente tem uma patente e estamos fazendo mais umas 10 patentes aí, que quando a gente fala em patente, não é tudo patente, é patente, registro de software, modelo de utilidade. Então a gente tem uma patente. Estamos fazendo uns 6 registros de software, porque tem vários softwares desenvolvidos. Temos o registro da marca, né? A gente criou uma marca, o TC, né? Que é esse ventilador aí. É, Temos um modelo de utilidade mais da parte de eletrônica, né? E tem uma patente do ventilador da gente, que seria o esquema novo desse daqui, que é justamente o que eu não posso mostrar, tá? Beleza? Essa daqui é uma outra reunião com esse cara daqui. Ele é um cara de uma empresa lá de São Paulo que estava interessado em fazer parceria com a gente na época, né? A gente acabou fechando uma parceria maior aqui com essa empresa desse cara aqui, que na verdade foi a empresa onde eu trabalhei lá em São Paulo, né? Ele ajudou a gente no começo, na parte inicial do projeto, depois acabou não continuando, né? Isso aqui é um pouco a cara do produto, né? Ele tem um pedestal aqui, duas caixas, uma caixa que é a caixa de eletrônica, né? E bateria, e tem a caixa principal, onde tem a parte pneumática, né? Essa aqui é uma reunião com esse cara daqui, é da principal certificadora de equipamento médico do Brasil, né? Que fica
no interior de São Paulo, né? Isso aqui era sobre certificação do ventilador. Essa daqui é uma reunião com o CDT, né? Que é a Agência de Inovação aqui da UNB, né? Esse rapaz aqui que está ajudando a gente, a Lívia é a advogada lá, super experiente, e a professora Thalita estava também na reunião. Essa daqui, deixa eu ver que vídeo que é esse aqui. Vou passar aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo bem antigo, mas é um vídeo importante, né? Esse vídeo daqui foi quando a gente conseguiu montar o ventilador numa bancada. Você vê aqui que ele não estava numa caixa, né, do produto, hoje ele está. E a gente conseguiu fazer funcionar, né? Então foi setembro de 2021, né? Então aqui tem uma apresentação detalhada sobre o projeto todo, tá? Então, peraí, voltando aqui, eu não sei como é que eu paro quando entra na apresentação. Então, assim, do ventilador, tem até vou mostrar até um vídeo para vocês aqui mais atual, né? Que foi o ventilador da gente está lá em São Paulo hoje, né? O protótipo um, né, digamos assim, né? Ele está fazendo, está no setup de testes de descontaminação, porque o ventilador ele tem uma inovação importante, que é um descontaminador do ar, né? E aí a gente está fazendo teste lá na USP, justamente para ver se o ar descontaminava mesmo, né? Então, essa aqui é um receptor de bactéria, vai, entendeu? Então a gente joga bactéria no ventilador para ver se a saída sai sem bactéria, né? Isso aqui é todo o setup nosso lá para esses testes aí, né? Aqui. Bem, aí aqui fora isso, né? Eu coordeno, eu oriento a equipe de Fórmula, né? O pessoal que faz esse carro aqui. Essa equipe daqui, ela tem pessoal de mecatrônica, mecânica, elétrica, produção, tem gente de redes, tem um pessoal de. Hoje tem muita gente da área de comunicação social para trabalhar marketing da equipe. E a gente está pensando em alguns projetos de desenvolvimento tecnológico com o carro, né? Isso aí é uma coisa que está em planejamento hoje em dia, né? Meu grupo de pesquisa, né? Quem trabalha direto comigo aqui são aqui o Gladstone, que é estatístico, e o Fábio, que é o professor da área de TI, né? Aqui do Instituto Federal, né? E aí eu tenho meus alunos aí que trabalharam comigo, né? O Luciano acabou o doutorado em gestão de projetos, o Sérgio, ele está acabando aqui na área de eletromobilidade, a Ana Carolina, ela tem o doutorado em andamento, né? Estou esperando a qualificação dela. Ela é biblioteconomista, então a gente está fazendo um estudo mais teórico sobre mecatrônica. O acabou um mestrado sobre uso de inteligência artificial, né, em programação da produção, né? O Duarte acabou o mestrado no final do ano passado com o ciclo de vida de produtos militares, né? Análise do custo do ciclo de vida de equipamentos militares.
A Aline tá trabalhando com tecnologias disruptivas para que a gente chama de clean techs, cleaner techs ou é, green techs, né? Tecnologias para sustentabilidade, né? Ela está fazendo um estágio lá no Canadá, semana que vem ela volta para o Brasil, né? A Bruna acabou o doutorado lá, já comentei o trabalho dela, né? Semana passada ela acabou. A Flávia, que começou um doutorado na área daquele projeto com a Alemanha, de realidade aumentada lá, mas até que eu saiba, ela trancou matrícula. O Adolfo também, né, está com a matrícula trancada, tem um bebê novo, e ele mexe com gestão de projetos usando Monte Carlo. O Breno, que a gente não tem um trabalho bem definido ainda. A Marianes, que aqui está a definir, mas basicamente ela vai mexer com o ventilador mecânico, né? Fernanda, o Breno é da Uniara, né? Que eu também eu sou da pós-graduação da Uniara, que é uma universidade lá no interior de São Paulo, e aí meus projetos com a Alemanha, eles são aplicados lá no interior de São Paulo, porque a gente tem dificuldade de conseguir indústria aqui em Brasília para aplicar, né? Então, o Breno trabalha com essas indústrias lá em São Paulo. E a Fernanda, ela é da Unesp de Bauru, né? Eu sou credenciado lá na Unesp de Bauru e ela mexe com energia, tecnologias para energia solar. E a gente tem o Diego e o Diogo, os dois trabalham comigo com o projeto da Alemanha, né? Tem um PIBIC, né? Mais em gestão de projetos. E é isso, pessoal, né? O que eu tenho para mostrar era isso aí. Sanderson, me escutas bem? Sim, estou escutando. Obrigado, Sanderson, pela apresentação, pelo compartilhamento dos teus projetos. Eu gostaria de abrir primeiro a palavra para a plateia, quem esteja aqui, quiser fazer algum comentário ou se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? A grande maioria dos que estão aqui participam da disciplina de projeto de dissertação e projeto de tese em mecatrônica, né? O mestrado e doutorado, respectivamente. Então, como teus projetos são bem abrangentes, né, abraçam várias áreas, né, eu acho que muitas pessoas da turma se sentem identificadas, né, porque justamente a mecatrônica é assim, né, interdisciplinar. Então, tem pessoas aqui da turma que trabalham com produção, né, com engenharia de produção, metodologia, certo? Tem pessoas que são engenheiros automotivos, eletrônicos, trabalham com robótica, processamento de sinais, certo? Inclusive, algumas das pessoas aqui também trabalham com a parte digamos, da agricultura familiar, né? E um pouquinho com IoT, né? Então, pessoal, fiquem à vontade se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, pode ser inclusive via chat, tá? Sim, Ciro. Pô, boa tarde, professor Daniel e professor Sanderson. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim. estamos escutando. Professor, eu queria perguntar a respeito do respirador mecânico ali, né? Eu vi que você tem muitos alunos aí, né, no projeto, e eu queria saber, assim, como é que é a participação, por exemplo, de alunos do mestrado, do doutorado, que vão mexer na parte de eletrônica ali, né? Porque, por exemplo, tem o professor Guilhermo lá, que ele provavelmente é um dos que está encabeçando ali, né, a parte de hardware e talvez o firmware do respirador, né? Eu queria saber como é que é feita a inclusão dos alunos ali, se tem, no caso do projeto, né? Sim. Olha, procurar os professores envolvidos, né? No caso, eu, o Lianos e o Guilherme, e combinar um projeto, né? Tem um aluno do Lianos, que é o Gabriel Reves, que trabalhou com a gente no desenvolvimento. Ele fez a parte de. Ele fez o preditor Schmidt lá para o controle de oxigênio, né? Do ventilador. E
nessa área de eletrônica, foi o único que trabalhou no ventilador na pós, entendeu? Né? A Marianes, que é minha aluna de mestrado, ela vai fazer mais a parte de desenvolvimento de produto, mais, digamos, a gestão do desenvolvimento do produto, como que aconteceu, entendeu? Porque ela é engenheira, de produção, né? Tá? É, o Bem, aí tem um aluno que também trabalhou com a gente, que é da pós, que é o Pedro Galieta, mas aí o Pedro Galieta, ele está fazendo o mestrado dele em outra área, que é aquela área mais de fabricação, né? Que é uma orientação do Llanos e com orientação minha, entendeu? Então, perguntar aos professores se tem algum projeto vinculado aí que pode ser feito. É, provavelmente, se conversar com o Llanos e com o Guilherme, eles vão me perguntar, vão conversar comigo, né? Que eu coordeno o projeto como um todo, né? E a gente acerta, entendeu, Ciro? Entendi, professor. E você pode dizer assim, não sei se você pode revelar, né? Mas se usou, qual microcontrolador, né? Que vocês usaram aí no Cara, a gente usa projeto? um pique, usa Ah, um sim, pique. beleza. Um pique dessas famílias mais recentes aí, tá? Ah, beleza, professor. Obrigado aí. Falou. Vanessa, tem essa mão levantada? Fica à vontade. Oi, vocês me escutam bem? Sim, Vanessa. Sim. Não, professor, na verdade não é bem uma pergunta, né? É só mesmo para expor que realmente a apresentação foi incrível, né? Muitas linhas de pesquisa, né? Muitas áreas. E aí, professor Sanders, quando o senhor citou a Rota do Mel, né? Eu me recordei que aqui do lado da Ceilândia, da Samambaia, também existe a Rota do Açaí, né? E aí são projetos assim que a gente acaba se inspirando muito, né? Porque nós vemos um grupo de pesquisa muito grande, muito envolvido, envolvendo a Emater, né? Todo esse grupo, né? E é muito inspirador também, porque às vezes a gente está a definir nossos temas, igual o professor Daniel colocou, né? E a gente às vezes fica tentando juntar, né, algumas áreas, como que podemos contribuir. Às vezes, né, muitos de nós nos sentimos até um pouco assim deslocados, como podemos contribuir na área do agro, como podemos contribuir em algumas áreas dentro da nossa formação. E ver toda a sua apresentação, assim, foi realmente algo muito bom, muito válido, né? E, assim, não tem uma pergunta bem elaborada, mas realmente eu fiquei muito feliz, viu, professor Daniel, com toda a colocação, com tudo que foi apresentado, né? Tinha outra pergunta, mas eu vou ver como que eu elaboro melhor, tá bom? Mas, no mais, era isso mesmo, e agradecer. Obrigado, Vanessa, pelo comentário. De fato, as pesquisas do professor Sanderson são muito motivadoras, né? Sanderson é uma dos professores do PPMEC mais atuantes, com maior produtividade, né? E eu posso falar isso porque no papel de coordenador eu fico, certo, acompanhando a produção de cada um, certo? E, então, o Sanderson é dos que está disparado lá na frente, né? E se evidencia aqui, né? Mostra várias áreas de atuação, certo? Com bastante produtividade em cada uma, né? Em termos de produtos tecnológicos, né? E produções intelectuais, né? Então, é uma motivação, sabe, isso mesmo, poder ver todas essas áreas de atuação, né? E quando falamos um pouco do agro, eu concordo com a Vanessa, a gente fica pensando, mas como é que o PPMEC pode se encaixar ali, né? E, de fato, tem muita coisa que pode ser feita, né? Dentro da mecatrônica temos não só a parte da robótica que pode ser utilizada dentro do agro 4.0, que tu colocaste, né? O nome do projeto, né? E todas as suas variantes, né? Mas também tem toda a parte de processamento de imagens através de drones, certo? Inclusive a parte de comunicação entre diversos sistemas, certo? Enfim, a parte de instrumentação, sensoriamento, processamento de sinais, função sensorial, enfim, algo bacana na mecatrônica é isso, né? Que a gente pode participar de vários tipos de projetos, né? Alguém tem mais algum comentário?
Ô, Alguma Daniel, deixa pergunta? só eu agradecer Sim, a Fernanda, Vanessa, né? a Vanessa Vanessa, aí, sim. pelas palavras aí, Vanessa, que a gente vai construindo aí esses trabalhos e às vezes a gente não sabe onde vai parar, entendeu? Né? Então, algumas coisas vão surgindo, né? Quando vim aqui para a UNB, eu vim trabalhar mais com a parte de engenharia de produção e essa área de desenvolvimento de produto eu tinha meio que deixado, entendeu? Né? Mas, sei lá, ela foi aparecendo, né? E realmente eu gosto de fazer isso aí. Então, é muito estimulante também. Eu me sinto muito estimulado com os projetos que eu faço, sabe? Assim, às vezes até a gente publica menos do que, por exemplo, do ventilador a gente publicou quase nada, né? Quase nada. E a gente trabalhou muito, muito, muito mesmo durante toda a pandemia. Então, Porém, obrigado aí. depositaste já uma patente, né? Temos uma patente, né? Mas assim, eu vejo, porque assim, eu tenho, em função da minha experiência em empresa, sabe, Daniel? Eu tenho uma visão ampla do processo, entendeu? Uhum, Então eu vejo que tem muito mais coisa que a gente pode explorar, entendeu? entendi, claro, com certeza. Ah, Sanderson, eu tenho um par de comentários, talvez não são exatamente dúvidas, mas aqueles primeiros produtos que tu desenvolviste na área, hum, digamos, de imageamento, né, para câmeras para satélites, né? Hum. Entendi que então é um projeto sino-brasileiro, né? Essas câmeras estão sendo utilizadas mesmo? Sim. Sim? Quando você vê aí na TV as câmeras, o INPE mostrou que as queimadas aumentaram no mês Uhum, de dezembro. É a uhum. câmera são aquelas câmeras ali que eu trabalhei. Legal, muito bom. Aí, no teu papel na época foi de gerente do projeto, né? É o que explicasse, né? Mas a É, parte de desenvolvimento do produto como tal, a parte eletrônica, a parte de software, foi feito também aqui no Brasil? sim. Nós éramos uma equipe que chegou aí a uns 60 pessoas, entendeu? Né? Uhum, E, por exemplo, no começo do projeto, eu tinha dois chapéus. Tinha o chapéu da gestão, que era o cronograma, é, digamos, o desenvolvimento do projeto, o contato com o cliente e tal. E tinha um outro chapéu que era a análise de confiabilidade. Eu que fazia a FIMEA e eu que fazia a confiabilidade do produto. Então era um chapéu da eletrônica, entendeu? entendi, Então, eu tinha dois entendi. chapéus. Aí, com o tempo, e aí foi aumentando o número de projetos, entendeu? Uhum, E aí a parte de eletrônica eu não consegui mais dar conta, né? Porque é muito, pô, você vai fazer uma análise de confiabilidade, você passa às vezes uma semana só trabalhando com isso, e eu não tinha mais esse tempo, entendeu? Eu uhum, tinha que mexer com muita coisa diferente. Aí uhum, essa parte daí eu deixei, né? E fiquei com a parte de gestão do projeto. E na gestão do projeto, aí toda a parte de fabricação, por exemplo, fabricação mecânica, fabricação ótica, aí era comigo também, entendeu? uhum, Fornecedores, qualificação de fornecedores, aí tem muita parte, muita coisa técnica, porque uhum, assim, um projeto desse, Daniel, a gente tem que entregar todo mês um relatório para o contratante. E o relatório funcionava assim: cada equipe escrevia um relatório, por exemplo, mecânica, escrevia o relatório da mecânica, eletrônica, escrevia o relatório da eletrônica, software, escrevia o relatório de software. Passava para mim, entendeu? Aí eu consolidava, eu tinha que consolidar aquilo, checando aquilo com base no cronograma, entendeu? uhum.
Uhum. E se tinha alguma dúvida sobre o andamento, alguma parte que não tenha sido feita, alguma entrega que tinha ficado pela metade, sabe assim, ou que estava muito atrasado, aí eu conversava com essas pessoas das áreas diferentes, né? A gente alinhava o relatório e daí eu mandava para o diretor, entendeu? Entendi. Uhum. É Então, uma assim, baita trabalheira, né? Bem pesado. A não, cobrança na indústria é diferente, né? exatamente, não era assim essa coisa tipo, eu sou gestor e eu não faço nada, só faço gestão, sabe? Só pego aqui o que me mandaram e Uhum. cobro, não é isso aí, entendeu? Uhum. Você tem que interagir muito, por exemplo, lá na empresa, quando precisava alguém fazer uma apresentação sobre a câmera de satélite, e até sobre os outros projetos, né? Para um pessoal, por exemplo, da indústria espacial, quem ia fazer era eu, entendeu? Entendi. É a cabeça visível, né? Que faz a apresentação. É. Entendi. Sanderson, retomando aqui um pouquinho sobre o projeto 3D Cube, né? Que é uma das tuas últimas Tá. publicações, né? Sim, A minha pergunta entendo que é uma proposta de metodologia, certo? Que estão vocês propondo, né? A minha sim. pergunta é esse 3D Cube, ele poderia, ou como poderia impactar as tuas próprias pesquisas que têm cooperação com a indústria, que são a grande maioria das tuas pesquisas tem uma empresa envolvida, né? Sim. Tu mesmo poderias aplicar essa metodologia dentro do contexto. Posso por aqui um exemplo, por exemplo, o desenvolvimento do respirador poderia ser aplicado. Não, do desenvolvimento do respirador, não, porque é um projeto muito acadêmico, né? Entendeu? Assim, muito Uhum, acadêmico, eu digo, muito dentro da universidade, né? Um laboratório e tal. O que nós estamos fazendo agora é a gente está publicando na internet o questionário do modelo, né? Vamos disponibilizar esse questionário para as pessoas, quem quiser fazer a avaliação da sua empresa faz, entendeu? uhum, uhum. E também a pessoa pode entrar em contato com o grupo, né? E eu até perguntei se a Bruna não quer abrir a empresa, ela abriu a empresa para ela implementar usando Boa, o Cubo, boa. porque é uma ferramenta que dá para usar, Claro que entendeu? sim. Claro que sim. É um É, modelo, né? E a Bruna topou ou exatamente. não? Ou ainda Oi? está decidindo? Não, ela disse que ia falar com o pai dela, tá? Não Não é, como, sabe não é ainda e simples. tal, mas e aí a ideia também é ter a parceria com o pessoal da Alemanha, né? E a gente aplicar lá na Alemanha também, porque eu queria ver um pouco a diferença Uhum, de percepção, né? Entendeu? De um uhum. público mais brasileiro e do público alemão, entendeu? Né? Entendi, entendi. Anderson, e minha última pergunta é de algo mais pessoal, né? Tu vinhas trabalhando dentro da indústria, né? Desenvolvendo produtos, atuando como gestor, atuando como engenheiro. ¿Por qué mudaste? ¿Por qué decidiste ir para a academia y por qué a UNB? Então, essa é uma boa pergunta. Eu conheci a UNB em 98, entendeu? Porque eu sou especialista em administração de cooperativas. Ah, ¿eh? E esse Ah, curso de especialização era uma parceria entre a UNB e a Unicinos, que fica lá no Rio Grande do Sul. ujú, Então, eu passei um tempo lá no Rio Grande do Sul fazendo esse curso e passei um tempo aqui na UNB fazendo esse curso, entendeu? ujú, Isso foi em 98, né? Porque esses projetos que eu tenho aí com o agro, né? Eles vieram dessa origem aí, entendeu? Né? Eu fui selecionado para fazer um curso de gestão de cooperativas e eu fui gerente de cooperativas lá no Rio Grande do Norte, depois desse curso. Então, quando eu conheci a UNB, eu gostei muito da UNB, entendeu? Eu gostava, eu li, por exemplo, o Darcy Ribeiro, o livro principal dele, chama O Povo Brasileiro,
É um dos meus livros principais, uma referência. Eu li todo ele. Eu li, acho que eu não li mais de uma vez, porque eu não tenho muita paciência. Mas é um livro fantástico. Então eu gostava da UNB. E quando eu estava na empresa, né? E eu cheguei a gerente lá do setor e o meu chefe era dono, né? O diretor era dono, eu não tinha essa ascensão interna, ela estava limitada por uma questão, digamos, de propriedade, né? Uhum. E a empresa começou também a ter problemas financeiros. E aí eu comecei a pensar o que eu queria fazer, entendeu? E como eu já fiz doutorado para ser professor, né? Eu resolvi investir na carreira acadêmica, porque eu tinha outras opções lá em São Paulo de empresa, né? Uhum. Mas eu não estava mais afim, sabe? Por exemplo, cara, você fala que vou te dar só um exemplo. Quando eu estava na empresa, eu tinha que fazer um relatório desse projeto aí, que eu falei da câmera, que era todo dia 17, eu tinha que entregar. Todo dia 22, eu entregava um outro relatório da outra câmera. E todo dia 29, eu entregava outro relatório. E de muita tecnologia. O que eu poderia ter tirado de publicação dessa época, você não está no gibi, porque é muita coisa. Não existe. É a primeira câmera de satélite desenvolvida no hemisfério sul, entendeu? Uhum. Uhum. Sabe? Se você colocar na internet câmeras de satélite, se colocar no Scopus, satellite camera, não sai nada, cara. Não tem nada. Você não consegue desenvolver nada, porque tudo não é publicado, entendeu? Uhum. Né? Uhum. Então, assim, eu produzi muito para a empresa eu não, e essa produção ficou lá, né? Olha, eu trabalhei nisso aqui. Mano. Hoje em dia não, o que eu faço tá aí, tá lá, tem meu nome, vai ficar, entendeu? Né? Entendi. As pessoas vão ter acesso, né? Entendeu? Uhum. Uhum. Que legal, Sanderson. Bom, eu gostaria então de encerrar, se ninguém tiver alguma pergunta, comentário. Ah, e gostaria de encerrar, obviamente, fazendo convite para todos que participaram, certo? De divulgar com seus contatos, seus colegas, né? Os projetos, diversos projetos que o professor Sanderson está desenvolvendo, né? Fazer a propaganda do programa, né? E, obviamente, também ressaltando que PPMEC, dentre suas diversas linhas e diversos projetos, né, podem cooperar continuar, certo? Dar continuidade aos projetos do professor Sanderson, né? Por exemplo, o Sanderson, no projeto com a Alemanha, onde está utilizando a realidade virtual, né? E reconhecimento de gestos com a mão, certo? Ou como segurar um objeto e tal, né? Aí tem bastante aderência com alguns projetos que eu mesmo coordeno, né? Sobre uma mão robótica, na qual nós precisamos treinar a mão robótica nós escolhemos uma luva mesmo, né? Então, uma mão robótica é direcionada para pessoas que receberam alguma amputação, né? Então, com a luva adquirimos sinais e treinamos a mão robótica, né? No que se chama de aprendizagem por demonstração. Então, se pudéssemos substituir a luva por um sistema de visão, como se está usando, ajudaria muito. Na área de agro, obviamente, também tem muitas coisas que podemos fazer juntos, né? Então, a ideia é sempre agregar, certo? E esse é um dos motivos de termos implementados estes webinars, porque é uma plataforma que nos ajuda a conhecermos a nós mesmos, né? Muitas vezes estamos aí do lado e erramos em saber o que está fazendo o nosso vizinho, né? O que já fez, qual é o know-how, a experiência, né? Então, é, cada um de vocês, nos seus diversos projetos, certo? Se precisar de alguma informação sobre algum dos produtos, dos projetos que o PPMEC está desenvolvendo, fiquem à vontade, sempre entrar em contato com os professores, essa é a porta de entrada.
pessoalmente, através do e-mail, certo? Como vocês preferirem, certo? Sempre tem espaço entre o PPMEC, certo? E indo ao encontro da pergunta do Ciro, né? Tem espaço para trabalharmos em diversos projetos, né? E é só entrar em contato com os professores, certo? Com o corpo técnico, né? Os secretários, eles saberão direcionar, certo? E muito sucesso, Sanderson, nos teus projetos, certo? Na tua continuação de todos os teus projetos, né? Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite aí. Eu fico à disposição aí, tá? Eu que Beleza? agradeço, Sanderson, pela disposição. Então, pessoal, encerramos, tá? Muito obrigado a todos e eu informo quando o vídeo já estiver disponível lá no canal do YouTube, certo? Para a respectiva divulgação também. Beleza? Um Falou. abraço a Um todos. Até abraço. mais.